Começando mais um Gira NBA. E aí, meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, no início do vídeo, não se esqueça de interagir de alguma maneira. Curtir, se inscrever, compartilhar, para que dessa maneira haja mais compartilhamentos do vídeo para mais pessoas e que mais pessoas então tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo. Bem, vamos então começar aqui a falar sobre os jogos do dia de ontem, dia 25 de abril de 2025. Tivemos aí algumas reviravoltas, vamos falar dessa maneira, algumas séries que nós achávamos que iriam acabar um pouco mais cedo têm uma sobrevida, então vamos falar sobre essas partidas em ordem de apresentação, em ordem de jogo. Então começamos com ele, Boston Celtics e Orlando Magic. Placar final, 93-95. Primeiro jogo lá em Orlando. Bem, aqui já é um tapa na minha cara, vamos falar assim, porque eu tinha mencionado o seguinte no jogo anterior, né? Pô, Boston vai para Orlando e eu acho que Orlando não vai ter, né, resposta técnica para isso. Poxa, se Boston jogou sem o Jason Tatum no jogo passado e deu bom, jogando com o Jason Tatum não vai ter como, né? Os caras vão passar o carro e etc, etc. Obviamente, não eram pensamentos infundados ou prepotentes, né, cara? É só uma questão assim de você tentar prever alguma coisa, mas o basquete é maravilhoso por causa disso. Jogo de ontem, o Orlando Magic conseguiu, a estratégia do Orlando Magic, ela continua sendo aplicada. É um sistema defensivo forte, que nem a gente trouxe aqui, o melhor sistema defensivo na NBA no que tange a ceder pontos para o adversário. E, cara, no final das contas, esse sistema acabou assim sendo decisivo nessa partida. Da mesma maneira que o ataque extremamente competente do Boston Celtics foi definitivo em duas, o sistema defensivo de Orlando ontem conseguiu ser definitivo também na partida. Para você ter uma noção, o Boston Celtics não conseguiu passar dos 95 pontos, que é uma coisa assim complicada de acontecer tendo em vista o grande poderio ofensivo que a equipe de Boston tem. Na partida de ontem, o Orlando Magic disputou basicamente ponto a ponto ali com o Boston Celtics do início ao fim. Houve um momento onde o Boston Celtics ali no final do segundo quarto consegue abrir uma vantagem no placar, vai pro intervalo com uma vantagenzinha assim tranquila, volta do intervalo ali no início do terceiro quarto, o Orlando Magic consegue virar o jogo e foi ali dessa maneira controlando a partida até o final. Claro, foi uma partida extremamente acirrada na maior parte do tempo, tange acertar 3 pontos. O Boston Celtics, que tem uma média consideravelmente alta, acertou apenas 33,3%, ou seja, 1/3 somente das bolas, e é até uma questão que eu trouxe no vídeo de análise entre Boston e Orlando, vamos falar assim, que é o seguinte: como o Boston ele tem esse sistema tático muito bem definido, que é a bola de 3, é esse sistema de você forçar muitos chutes de 3, que tem dado certo, a equipe conseguiu ter ótimos resultados com isso. Infelizmente, se esse sistema não der certo, o Boston Celtics ele não tem um plano B bem definido. A gente viu na partida de ontem o Boston Celtics tendo um aproveitamento de 3 muito ruim, e isso fez, obviamente, com que a equipe não conseguisse produzir o tanto que ela poderia produzir, porque tem jogadores com capacidade para isso. Entretanto, o sistema do Boston Celtics ele é definido para ser jogado de outra maneira, e é isso. Estatisticamente, vamos lá verificar os números de jogadores que impactaram positivamente na partida. Tivemos o Jason Tatum com 36 pontos, outros 2 jogadores que conseguiram pontuar mais do que 10 pontos na equipe do Boston foram o Derrick White com 16 e o Jaylen Brown com 19. Nenhum outro jogador mais conseguiu pontuar mais do que 10 pontos, porque a gente teve, por exemplo, o Al Horford com 6 e o Kristaps Porzingis com 7. Para você ter uma noção. Então, somente 3 jogadores pontuaram mais do que 10 pontos. Tudo bem que a gente teve o Jason Tatum aí com 36, mas os seus companheiros, né, não conseguiram produzir o tanto que nem ele. O Jaylen Brown, ele até teve uma reclamação, né, após o jogo, por causa dessa questão assim física demais da equipe de Orlando, falando que se os árbitros... Assim, aí eu vou tentar dar uma traduzida para o português aqui. Se os árbitros eles não começarem a dar uma olhada nessa questão do Orlando Magic bater no jogo, vamos falar assim, essa questão assim muito física, ele falou que o pau vai comer, vamos falar dessa maneira. Assim, tanto que teve um lance onde ele sofre uma falta
e ele tem o dedo indicador deslocado, mas ele fala, não tem problema, porque eu tenho outros 9 dedos aqui para jogar e etc. Mas assim, ele está extremamente incomodado, e assim, foi um jogador que falou, não duvido que outros jogadores da equipe de Boston estejam também incomodados com essa situação, sem contar, pô, que na partida passada o Kristaps Porzingis tomou uma cotovelada, meu irmão, na cabeça, que escorreu o melado na hora, meu irmão. O cara do Orlando Magic foi pegar o rebote, mas aí eu acho que foi na maldade, tá, gente? Assim, na minha humilde opinião. Vou ser bem honesto aqui com vocês, na minha humilde opinião foi de propósito, tá? Mano, o cara pegou, assim, na disputa do garrafão, virou, mas assim, ele fez um movimento totalmente antinatural, cara, na situação, porque ele vira com o cotovelo alto, assim, ó, e dá na cabeça do Kristaps, mano. E já sangra na hora, meu irmão. Um bagulho assim escroto, vamos falar dessa maneira. Então, assim, será que o pau vai comer? Vamos ver nessa próxima partida, hein? Porque, pra falar bem a verdade, poxa, você venceu o segundo melhor colocado da Conferência Leste, dá uma crescida de moral, né? Vamos falar assim. Você acha que o Orlando Magic vai vir como nessa próxima partida pra tentar empatar a série? Porra. Com certeza os caras vão vir com tudo pra cima. E depois dessa volta gigantesca, conseguindo chegar no time do Orlando Magic, que conseguiu produzir muito bem também. Nós tivemos como destaques positivos Paulo Banchero com 29 pontos, Franz Wagner com 32, o Wendell Carter Jr. com 10. Foram os únicos jogadores que conseguiram pontuar pelo menos 10 pontos. Porque nós tivemos o Corey Joseph com 6 pontos e o Kentavious Caldwell Pope com 0 pontos. É isso. Segundo jogo da noite, nós tivemos Indiana Pacers 101, Milwaukee Bucks 117. Mais uma série onde havia uma liderança de 2-0 e agora cai para 2-1. Milwaukee Bucks ele consegue reacender, vamos falar dessa maneira, nos playoffs. A gente já esperava que o Milwaukee fosse ganhar uma partida ou outra ali, tá? E isso aconteceu, assim, num bom momento, pois eles ganharam na frente da sua torcida. Foi uma partida, assim, num geral, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, até mais ou menos ali metade do terceiro quarto. Mano, assistindo ali o jogo, falando assim, nossa, sabe quando você percebe que parece que ninguém quer ganhar? Vai jogando, ambas as equipes errando muita coisa, mas assim, sabe, parece que ninguém tendo um senso de alerta, vamos falar assim, não, viu, galera, vamos ativar aqui, vamos começar a jogar mesmo, porque a gente precisa ganhar o jogo, sabe? Nem o Indiana Pacers parece que queria abrir um 3-0 e nem o Milwaukee Bucks parece que queria diminuir para 2-1, sabe? As duas equipes ali meio, sabe? É um pouco estranho, vamos falar dessa maneira. Mas isso daí foi somente até o terceiro quarto, aonde o Milwaukee Bucks consegue ali assumir ali a frente do placar, ali no início do terceiro quarto, mais ou menos, que ele assume a frente e vai embora aí como líder, e aí vai distanciando um pouco essa diferença de placar entre as duas equipes. Destaques de estatísticas individuais, vamos falar assim, para o Indiana Pacers. Pascal Siakam mais uma vez fazendo ótima partida, 28 pontinhos. Aaron Nesmith fazendo 18 e o Tyrese Haliburton aqui produzindo um pouco abaixo, fazendo somente 14. E aí do banco, quem conseguiu fazer pelo menos 10 pontos foi o Obi Toppin com 10 pontinhos. Nenhum jogador do Indiana Pacers conseguiu fazer mais do que 10 pontos depois desses 3 aqui. Já do lado do Milwaukee Bucks, aqui um destaque porque nós tivemos um protagonista inesperado. E aí, ou seja, a gente já sabe que o Giannis Antetokounmpo é o cara dessa série do Milwaukee Bucks, e isso é inegável. Tá? Todo mundo aqui concorda. E aí o segundo que a gente achava que poderia ser seria o Damian Lillard, correto? Né? Mas é aquela questão que nem eu mencionei pra vocês. O cara tá voltando de lesão, pessoal. Então, assim, não tem como exigir que o Damian Lillard ele volte de lesão de basicamente um mês e volte fazendo 25, 30 pontos por jogo, cara. Que é o que tem acontecido. Ele jogou o jogo 2, fez, se eu não me engano, 14 pontos, produziu um pouco mais do que 10, mas o Milwaukee Bucks perdeu. E nesse segundo jogo ele produziu bem menos, ele produziu apenas 7. Mas é uma questão, na minha opinião, natural, cara. Pô, o cara tá voltando, tá recuperando o ritmo, então assim, até ele chegar nesse nível dele de novo que a gente conhece, cara, vai demorar. E pra você ter uma noção, essa pontuação aqui foi a mais baixa da história da carreira dele nos playoffs. Ele nunca tinha feito tão poucos pontos numa partida de playoffs que nem na partida de ontem. Mas é isso, o cara tá aí jogando, jogou 32 minutos, tá jogando bastante, cara, pra falar bem a verdade, pô, ficou um mês parado. Giannis Antetokounmpo com 37 pontos e 12 rebotes. O segundo atleta, vamos falar assim, que é o
o protagonista inesperado foi o Gary Trent Jr., cara. Ele foi introduzido nessa nova rotação, né? O Doc Rivers, ele fez uma mudança, né? Colocou o Gary Trent como titular. E, cara, o Gary Trent Jr., talvez tenha sido o único jogador com esse senso de urgência, vamos falar assim, de produção. Não sei se é porque ele tinha entendido realmente que a equipe precisava produzir, ou se ele precisava, por exemplo, demonstrar potencial, né, e mostrar trabalho, vamos falar assim, né, para conseguir ganhar uma vaguinha e garantir uma vaguinha pro resto dessa série como titular. 37 pontos para o Gary Trent Jr. também, cara. Acertou 9 de 12 dos 3 pontos e 11 de 16 field goals tentados, cara. Jogou muita bola. Tanto é que jogadores que fizeram mais do que 10 pontos na partida para o Milwaukee Bucks: Giannis, Gary Trent Jr., Bobby Portis fez 10 pontos e AJ Green fez 12. Foi isso. O banco de reservas aqui, pelo menos do Milwaukee Bucks, conseguiu auxiliar bem mais do que o banco de reserva do time do Indiana Pacers. Assim, na minha opinião, o Indiana Pacers ainda é favorito, mas o Milwaukee Bucks, obviamente com esse renascimento e obviamente agora com a partida que o Gary Trent fez, muito provavelmente acredita muito mais na sua capacidade. Claro, o Indiana Pacers, na minha opinião, ele vai tentar se reajustar, principalmente olhar esse Gary Trent aí com um pouco mais de atenção. Porra, ainda bem, a série tem uma sobrevida, Milwaukee Bucks é uma boa equipe, ainda acho que é o azarão nessa situação, por pouco, mas é o azarão, e o Indiana Pacers, na minha opinião, vai ser ainda a equipe que vai se classificar. Não sei se o Milwaukee consegue empatar ou se o Indiana Pacers consegue ampliar esse placar. Vamos verificar na próxima partida. Último jogo da noite ontem, Los Angeles Lakers 104, Minnesota Timberwolves 116. E aqui nós tivemos talvez a resposta que eu tinha levantado no segundo vídeo de análise dessa partida aqui dessa série. Qual é o real time que nós estamos vendo aqui? Quem que tá jogando mais próximo da realidade? O Minnesota Timberwolves, que jogou muito bem num primeiro jogo, ou o Los Angeles Lakers, que jogou muito bem no segundo jogo? E, assim, parece que a resposta está um pouco mais clara para o Minnesota, né? Mais uma vez o Minnesota Timberwolves consegue vencer. Claro, a partida ela foi muito disputada do início ao fim, cara. Ambas as equipes parece que queriam vencer, o jogo estava assim bem pegado do início ao fim. Claro, um ponto negativo para o lado dos Los Angeles Lakers era o Luka Doncic estar com problemas estomacais. Você percebia que ele estava realmente ali jogando meio que no sacrifício, vamos falar dessa maneira. Tanto é que ele produziu pouco pro nível dele. Mas assim, esse é o ponto de você ter mais do que uma estrela na equipe. O LeBron James ele chama uma responsabilidade, mas infelizmente ele não tem auxílio dos seus outros colegas, que aí seria obviamente o outro que poderia ajudar muito positivamente na pontuação, era o Austin Reeves, que no jogo de ontem não conseguiu produzir tão bem o quanto era esperado. Bem, na minha opinião, quem jogou muito nessa partida, além do LeBron James, Anthony Edwards, meu irmão, o que esse cara jogou ontem, cara, não tá escrito, mano. O cara jogou muita bola ontem, demonstrou muita personalidade, fez vários jogadores do Los Angeles Lakers dançar, assim, pô, ele teve um dunk ali que ele fez na cara do Luka Doncic, cara, que dunk foda, coisa linda demais, e assim, jogando com leveza, com tranquilidade, pra falar bem a verdade. No lado do Los Angeles Lakers, em estatísticas, que nem eu estava mencionando, LeBron James, 38 pontos e 10 rebotes. Acertou 5 de 9 da linha de 3, 13 de 21 dos field goals tentados. Cara, foi o melhor jogador de longe, mano. Se o LeBron jogasse um pouco mais parecido com essa média, ia ser muito bacana de ver, né? Obviamente ele fazendo ali seus 30 pontos, seus 35 pontos todo jogo. Hoje ele faz muito mais na casa ali dos seus 21, para ser bem mais honesto, tanto que ele terminou um pouco abaixo da linha ali dos 25 pontos por jogo nessa temporada aqui. Mas ele fez 38, tentou chamar responsabilidade. Infelizmente, ele precisava de um pouquinho mais de ajuda dos seus colegas que não conseguiram auxiliar. Nós tivemos ali o Luka Doncic, que nem eu falei, com 17 pontos, e o Austin Reeves com 20. Foram os únicos jogadores da partida inteira que produziram pelo menos 10 pontos. Porque daí você vai ver o Rui Hashimura, que poderia ter ajudado um pouco mais, 8 pontos somente. Você pega o Jackson Hayes, que poderia ter ajudado um pouco mais, 2 pontos somente. Você tá entendendo? Então assim, sabe, o Dorian Finney-Smith, que até na minha humilde visão, cara, até o momento, foi contratado, a galera colocou ali uma moral ali nele, mas assim, sabe, até o momento, 8 pontos. Você tá entendendo? Então assim,
faltou um pouquinho mais, assim, de ajuda só um pouquinho mais, assim, para os caras conseguirem vencer, mas não foi isso. Então, assim, parabéns para o Minnesota. E pro lado do Minnesota Timberwolves, Julius Randle, 22 pontos, Jaden McDaniels, 30 pontos. Mano, esse Jaden McDaniels, cara, também tá jogando muita bola. Pra falar bem a verdade pra vocês, tá jogando muita bola. Se eu não me engano, as médias dele desse playoff aqui tá sendo médias de 21 pontos, cara. Uma ótima média, cara. E ontem mais trintinha pra ajudar a equipe. Anthony Edwards, que nem eu mencionei, que jogou muito ontem, 29 pontos. E aí, aquela questão que nem eu falei pra vocês, do banco de reservas conseguir ajudar um pouquinho, outros jogadores também ajudar. Porque assim, se você for pegar 30, 22, 29. Só que daí você tem como compensação Rudy Gobert, 1 ponto. Porra, velho. Ou vou falar a verdade, Rudy Gobert tem todos os metros possíveis, cara. 2 metros e todos, tá ligado? Porra, 1 ponto, mano, é muito pouco, cara. Eu não consigo entender, mano. Não consigo entender, cara. 1 ponto. Mike Conley com 9. Aí você pega no banco de reservas, pelo menos, e aí você tem o Naz Reid fazendo 11 e o Donte DiVincenzo fazendo 10. Pô, 21 pontinhos do banco, cara. Sem contar aqui o Alexander Walker com mais 4. 25 pontos do banco, pô. Eu ainda acho que o Los Angeles Lakers, ele é favorito. Mas pelo que eu vi ontem, cara, sabe quando você, assim, na minha leitura eu vejo que o Minnesota Timberwolves está mais próximo de ganhar a partida 3 do que o Los Angeles Lakers empatar essa série nesse momento, tá? É o que eu tô achando. Se o Luka Doncic, ele voltar melhor, né, sem um problema no estômago, eu acredito que realmente vai ser uma partida melhor e talvez o Los Angeles Lakers vença. O problema é que, assim, o Minnesota Timberwolves talvez esteja num momento onde moralmente e emocionalmente os caras estão acreditando que dá. Porque se por algum acaso ontem o Los Angeles Lakers vence, mesmo com o Luka Doncic ruim, LeBron James metendo ali 38 pontos, 40 pontos, sabe lá eu, e os caras jogando em casa, você fala assim, puta, mano, caramba, em casa, a gente fez de tudo que a gente pôde, cara, e não conseguiu vencer os caras, velho. E o cara tava mal ainda, o Luka Doncic, etc, bababá. Não conseguimos vencer, dá uma queda de moral. Enquanto o Los Angeles Lakers sobe. Só que agora, você pega o Los Angeles Lakers, na minha opinião, dá uma descida de mental, vamos falar assim, o mental já joga uma pressão. Pô, mano, os caras não podem abrir 3-1. Sabe, a gente tem que tentar resolver essa situação. E o Minnesota Timberwolves, obviamente, na contramão. Pô, mano, fomos lá, ganhamos dos caras, mano. Dá pra ganhar dos caras, mesmo com o Luka Doncic, mesmo com o Luka, mesmo com o LeBron, dá pra gente vencer, mano. A gente jogou muito. Você tá entendendo? Esses dois nuances talvez façam muita diferença. Essa questão mental, eu acho que pode ser um fator completamente determinante para essa partida número 4. E eu vejo que talvez o Minnesota consiga vencer o terceiro jogo antes do Los Angeles Lakers. Estou começando a ficar um pouco desacreditado, tá ligado? Do Los Angeles Lakers. Puta vida, será que o Los Angeles... rapaz, será que o Los Angeles Lakers vai ser uma surpresa já ser eliminado na primeira fase, cara? Nossa, complicado. Bem, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa série esteja ajudando vocês a pelo menos assim, poxa, não acompanhei o jogo. Tô conseguindo ter um pouquinho assim de visualização do que tá acontecendo. Claro, eu não consigo trazer assim muito aprofundado, até porque senão, pô, o vídeo ia ter 50 minutos, 1 hora e meia, assim, destrinchando jogo por jogo, você tá entendendo? Então, assim, espero que vocês estejam gostando. Tamo junto e até a próxima.